Então, nós vamos falar hoje sobre a lei de Deus. Lei. Quem de nós já não deu uma esbarradinha na lei? Quem nunca ganhou um ticketzinho na rua? Né? Quem nunca ganhou alguma advertência por algum motivo? Né? Então, existem normas, existem regras, existem ordinâncias, né? Ordinance, como a gente vê, ordinâncias locais, né? Da prefeitura, da polícia, do departamento de construção, departamento de saúde. A gente vê certas regras de conduta dentro da escola, dentro da casa espírita, certas normas técnicas, né? E existe a lei. A lei está acima de tudo isso. As normas são adaptadas a determinadas circunstâncias bem específicas, né? As regras, as ordinâncias, está acima de todos e é não negociável. A lei tem que ser cumprida. Então, quando se trata de lei de Deus, a coisa fica ainda mais séria, porque ela se estende a todo o universo. Nós não vamos falar aqui agora de conceitos religiosos, e muitos deles completamente distorcidos, certa linha de pensamento, né, certas religiões. Nós vamos falar da lei maior, a lei verdadeira, a lei de Deus que rege o universo, não somente o planeta Terra. O planeta Terra é departamento de Jesus. A Jesus foi confiado o planeta Terra, como a outros Cristos, a outros espíritos da categoria de Jesus, foram confiados outros planetas. Mas até aí não tem nada a ver conosco também, porque o nosso assunto aqui é Terra. Nós estamos na Terra, só o que nós conhecemos, né? Nossas encarnações pretéritas possivelmente tenham sido todas, desde a nossa criação aqui no planeta. Então, nos interessa só a lei de Deus e a lei de Deus na Terra, a história da Terra, né? Que não tem nada a ver. Me lembra até um velho ditado chinês que diz: você pode ser feio, mas se tiver um coração muito bom, continuará sendo feio, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não tem nada a ver a gente querer ficar sabendo sobre outros planetas, outras galáxias, etc. E tal. Vamos concentrar na lei da Terra. Não vim destruir a lei. Palavras de Jesus, certo? E essas palavras de Jesus, elas são bem ampliadas no capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras master, né, do nosso aniversariante de ontem, né? Ontem, 3 de outubro, back em 1804, né, encarnou na França o menino Hippolyte, que mais tarde se assinava como Allan Kardec. Então, ontem ele teria celebrado o seu aniversário de nascimento, se estivesse ainda entre nós. Mas a gente celebra sempre na nossa memória, com profunda gratidão pela sua obra, né, que tem nos beneficiado a todos até hoje. Então, no capítulo número 1 dessa obra, Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho de acordo com o Espiritismo, nós vamos ver as palavras de Jesus bem ampliadas. E vamos falar sobre as 3 revelações. Revelação não é uma coisa nova, é algo que já existe e que a gente tira o véu de cima, literalmente, analisando a palavra revelação, é revelar, tirar de fora o véu, rever agora com uma nova visão. Então, a primeira revelação veio através de Moisés. Moisés se reporta a mais ou menos 1.500 anos anterior a Jesus ainda. Mas antes de Moisés também houveram outros profetas. E nesse meio tempo entre Jesus e Moisés, também vários profetas. Mas o profeta que marcou mais o tempo mesmo foi Moisés,
porque ele trouxe a palavra de Deus. Como é a palavra de Deus? Porque nós, espíritas, temos uma ideia mais esclarecida sobre Deus, que não é aquele velhinho de barba branca, aquele velhinho com aquela aparência tão boazinha. Outros artistas, através dos tempos, pintaram, né, figuras de Deus de acordo com a sua própria imaginação, alguns até com um semblante muito severo, né, um Deus punitivo, um Deus bravo que poderia castigar seus filhos pecadores, né? Mas aí Allan Kardec vai na pergunta também número 1 da obra mestre mesmo, da primeira obra do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o que é Deus, e não quem é Deus. Aí, no meio espírita, todos nós já sabemos Deus, a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. E suficiente para a gente ficar por aí até agora, porque é uma daquelas outras perguntas que, segundo a filosofia chinesa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A nossa capacidade como seres humanos, os mais avançados possível, hoje ainda na face do planeta, ainda está longe de compreender mesmo a natureza, a essência de Deus. Então, Jesus nos aconselha a ter Deus como um pai, porque nós somos criação de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus. Então, tenhamos Deus como nosso Pai Criador e é suficiente por isso. Quanto mais a gente tentar discutir o que é Deus, quem é Deus, é perda de tempo por enquanto. É como duas crianças de pre-K, né, anterior ao kindergarten, impor suas crenças sobre física nuclear ou coisa ainda mais complicada e avançada, né? Então, Moisés recebeu inspirações de, possivelmente, espíritos superiores que vieram, né, lhe trazer uma série de recomendações. E se nós formos, aí a gente pensa logo nos 10 mandamentos, não é verdade? Todos nós já vimos de alguma forma algum filme de 10 mandamentos. Aquele mais famoso dos anos, no início dos anos, fim dos anos 60, parece, para início dos anos 70, com Charlton Heston, né? Ficou aquela imagem mais bonita de Moisés. Quando se fala Moisés, a gente pensa logo na tábua, né? Que inclusive foi dizem, né, hoje, na linguagem de hoje, Moisés foi o primeiro a fazer download no tablet, né, que ele trouxe do cloud, fez o download do cloud no tablet. Então, os tablets de pedra dele, né, foram gravadas as leis de Deus. E tudo isso ainda é bastante discutível em termos práticos, mas é assim que dizem as escrituras antigas. Então, Moisés recebeu essas instruções. E Moisés que trouxe mesmo as leis de Deus. Não foi Jesus quem trouxe as leis de Deus. Moisés trouxe, e essas leis, deixa eu passar para frente aqui, né? Moisés recebeu essas inspirações superiores, escreveu, né, e gravou para ficar para a posteridade. Mas Moisés também era um líder. Era o líder do povo hebreu. Lembram da história que ele libertou o povo do Egito, que era da escravidão do Egito, né? E o povo seguia como líder. Antigamente era assim, quem falasse mais bonito, quem tivesse uma palavra mais concisa, uma palavra mais sábia um pouquinho, logo era seguido como líder, né? É a nossa infância da civilização. É natural. É uma das fases de crescimento. A gente segue a quem a gente acha que sabe mais. Por isso que quando Jesus chegou com todo aquele poder intelectual que ele tinha, né, logo ele juntava multidões ao seu redor. Mas de volta a Moisés agora era líder de uma civilização, de um povo bastante indisciplinado.
um povo que acabava de sair da escravidão de anos, muitos anos. Então Moisés teve que estabelecer por si algumas leis, né? E classificou como lei civil ou disciplinar, que saiu dele mesmo. Claro, ele era uma pessoa bastante iluminada, né? Então era aquele tempo do olho por olho, dente por dente, né? Que inclusive é quando a história da estatística gravou o maior número de caolhos e banguelas da história, olho por olho, dente por dente, né? Furou o olho de um, vai lá e fura o olho dele também. Arrancou o dente de um, arranca o dente de outro. Arrancou um braço, arranca o braço. Olho por olho, dente por dente. A lei de Italião. Eu chamaria lei do cão, né? Mas esse era daquele tempo. Então Moisés tinha essa liderança sobre o seu povo. A outra lei, a outra parte da lei que ele traz é a lei invariável, que é apropriada aos costumes, ao caráter. E a lei de Deus é a lei imutável, lei invariável, que até hoje não mudou. Tudo que os profetas da antiguidade falavam podem ser confirmadas, constatadas até hoje. Então, os 10 mandamentos que a gente imagina que foram escritos no Moisés download do cloud e escreveu no tablet dele, não existem na verdade. Se a gente procurar na Bíblia onde estão os 10 mandamentos, não vamos encontrar. Nós vamos encontrar todas as referências escritas no que hoje conhecemos como 10 mandamentos, em Êxodos, em Deuteronômios, mas nós não vamos encontrar formalmente os 10 mandamentos de Moisés. Então, adaptado à história mais moderna, e segundo alguns autores, dizem que foi Santo Agostinho que primeiro fez essa adaptação, pegou essa essência, né, das leis de Deus trazida por Moisés e ordenou em 10. E aí vem o número 1, vamos só recordar, né? Eu sou o Senhor, o seu Senhor, né? O vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Era muito comum naquela época adorar a quantos deuses a gente quisesse. Alguns autores chegam a dizer que no tempo de Paulo de Tarso, no tempo que ele visitou a Grécia, tentando levar a mensagem do Cristo, haviam quase 30 mil deuses na Grécia. Imagina quantos deuses. Deus de piscar o olho, Deus de respirar. Era Deus para tudo. Então, Moisés traz essa lei de Deus, dizendo que Deus, né, não é o único Deus. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Ou seja, Deus é único. Então Moisés já traz esse primeiro conceito imutável a respeito de Deus. Deus, o Criador do universo, é uma referência, uma única referência. Não vamos dizer um único ser, um único Criador, vamos dizer um único Criador, sim, a gente pode dizer. Mas é um. Deus é um, não existe mais que um Deus. Não existe coisa ou pessoa, ou seja o que for Deus, né, igual a ele ou a ela, né, podemos chamar Deus de masculino ou feminino, como queira. Então, não existe mais de um Deus. A única inteligência suprema, suprema significa acima de qualquer coisa, no universo é único. Se houvesse outro, já não seria suprema. Seria paralela, seria igualitária, ou seria discussão de quem é mais, quem é menos, né? E eu coloquei em amarelo aqui no slide, e ressaltei ainda com essa faixa azul clarinha. Essa também está em Êxodos, isso aqui, mas não aparece nesse resumo de 10 mandamentos.
né? Não te curvarás a elas, nem a servirás. Elas, se referindo às imagens, aos elementos de adoração. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou zeloso. E zeloso com a intenção de ciumento. Porque o zelo ao extremo se traduz em ciúme. Verdade? Dos filhos. Ou seja, o que os pais fizerem, os filhos, eu, Deus, vou cobrar dos filhos, pelo pecado dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Ou seja, os pecadores. Quem odeia Deus, na linguagem simbólica, quer dizer os pecadores. Então, nesse trechinho só aqui, a gente já vê que é um Deus ciumento, que aqueles que vão contra ele, ele pune os filhos até a quarta geração. Nossa Senhora, eu não quero viver nesse universo daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus ensinos, os meus mandamentos. Eu vou ser realmente severo, vou ser brabo, né? Vou punir até a quarta geração dos pecadores. E os bonzinhos eu vou amar para sempre. Aí, Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele sugere uma pequena mudança nesse até a terceira, quarta geração. Em vez de até, Kardec sugere colocar nas terceira e quarta gerações. Aí você vê toda a lei natural da reencarnação fazer sentido nisso aí. Porque quando nós pecamos contra a lei de Deus, quando nós cometemos as nossas atrocidades, que todos nós cometemos, erros graves ao longo das nossas encarnações, porque somos criaturas imperfeitas, e nesse estado de imperfeição é natural cometermos erros dos quais vamos nos arrepender. Na nossa própria reencarnação, durante a reencarnação atual, nós podemos já nos acertar com a lei. E na próxima, talvez, se não nós acertarmos nessas, vamos passar para a próxima. É o que chamamos popularmente de karma, né? Temos karma a resgatar do passado. Então, são o nosso pecado original, que muitos ainda não sabem explicar até hoje, ou fantasiam demais em torno desse termo, pecado original, né? São os erros que a gente traz, os débitos a resgatar, que a gente traz do passado. E é uma lei natural, imutável. Mas Kardec, quando diz na terceira e na quarta geração, ele está se referindo a nós mesmos reencarnados. Porque a gente não reencarna imediatamente a desencarnação. Nós cumprimos o nosso propósito aqui na Terra, desencarnamos, voltamos ao mundo espiritual, onde é a nossa vida real, e voltamos à Terra novamente para novas provas, novas lições, novo termo de aprendizado, e voltamos novamente ao mundo espiritual, e assim vamos e voltamos várias vezes. Então, nós estaremos de volta aqui, prontos para resgatar os nossos crimes mais sérios, e Deus não nos dá a prova maior do que a carga maior do que os nossos ombros conseguem carregar. Então, nós poderemos nós mesmos sermos a nossa terceira, nossa quarta geração. Eu poderei ser filho do meu neto hoje. Eu poderei ser neto do meu neto hoje. Então, é a mesma geração. E não exatamente dentro da minha própria família, mas nas gerações vindouras. Então, eu estarei pronto agora, com nova força, com novo conhecimento, para passar pelas provas que eu tenho que passar
para resgatar os meus débitos daqui a 3 ou 4 gerações. Então, Kardec só troca esse pedacinho, até a, ele troca por na. Porque senão, se pensarmos assim, esse Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então, Deus vai deixar o pai que cometeu o crime de lado e vai punir os filhos dele, os netos, os bisnetos, os tetranetos, né? Por causa daquele pai lá atrás que cometeu a iniquidade. E aquele pai vai sofrer vendo suas gerações futuras sofrer. Não é sofrimento suficiente, né? Para quem precisa sofrer. Então, Deus não transfere dor para outro. Essa é mais uma lei imutável. Nós respondemos pela nossa responsabilidade. Nós jamais vamos pagar dívida de outros. Nem outros jamais pagarão as nossas dívidas. É uma questão entre nós e a nossa consciência, que é a própria essência divina dentro de nós. Então, vamos adiante. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Tudo isso, a gente pode resumir todos esses mandamentos nos dias de hoje, no nosso entendimento prático, para utilização prática imediatamente na nossa vida, em poucas palavras. Ou seja, pronunciar em vão o nome do nosso Senhor. Vamos levar a sério as coisas sagradas. É isso que Jesus quer dizer aqui. Moisés, né, quis dizer. Vamos levar a sério as coisas sagradas. Quando você está num tribunal como testemunha, bota a mão sobre a Bíblia, a mão esquerda sobre a Bíblia, a direita para cima, ou vice-versa. Depende do costume de cada nação. E jura por Deus falar a verdade, nada mais que verdade, tem que honrar aquilo ali, porque você está falando agora em nome de Deus, está jurando em nome de Deus. E também, quantas vezes durante o nosso dia a dia, juro por Deus que é isso, que é aquilo. Então, toda vez que formos jurar por Deus alguma coisa, vamos lembrar que isso é uma coisa muito séria e que nós estamos lidando estamos jurando em nome do nosso Pai. Não é, Deus não é uma palavra como, oh my God, na hora que, né, é uma coisa de menos importância vem à mente. Então, todas as vezes, vamos ter essa consciência, que abrirmos a boca para falar a palavra, pronunciar a palavra de Deus, vamos lembrar que Ele é nosso Pai, Criador do universo. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. O sábado tinha um significado muito especial na cultura dos hebreus, mas é também o respeito ao repouso do corpo. O corpo deve trabalhar. E ainda Kardec pergunta aos espíritos, no livro dos espíritos, qual o limite do trabalho? Em outras palavras, os espíritos respondem, o limite das forças do corpo. Ou seja, não force o seu corpo além do que você pode, não force o seu animal a trabalhar mais do que ele pode, né? Que terá consequências. Honrai vosso pai e vossa mãe a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Mais uma promessa no futuro. E Deus, se vem de Deus, não precisa esperar nada material. Essa terra não é uma circunscrição espacial, não está num espaço determinado. Tudo que vem de Deus, a gente tem que sempre pensar no plano espiritual, no plano moral, acima de tudo. Então, honrai vosso pai e vossa mãe significa, em primeiro lugar, o nosso pai e a nossa mãe mesmo. 2 espíritos que se uniram para gerar o nosso corpo, para nos dar entrada no planeta mais uma vez, para que aqui viéssemos cumprir o nosso propósito. Então, a esses 2 espíritos, esse que na presente encarnação fez o papel de pai para mim, fez o papel de mãe para mim, a esses eu devo a minha presente encarnação. Uma gratidão sem limite. E aos meus pais anteriores também, em encarnações anteriores, que no momento a gente não se lembra deles, quem são, quem foram, mas nós sabemos que possivelmente tenham sido outros espíritos também diferentes dos pais atuais.
Então, nossa gratidão a todos eles. E os valores de família. Não é somente pai e mãe que está intrínseco nesse mandamento aí, né? A fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. A consciência pura, o coração satisfeito pela gratidão que nós temos. Nada nos enche mais de alegria e estabilidade emocional do que a consciência pura e o sentimento de gratidão. Não mateis, certo? Todos temos direito à vida, então ninguém tem direito de matar. E isso, gente, inclui os animais. A gente não deve pensar só em outro ser humano da nossa parte. É não matar um animal sem necessidade. Matar animal às vezes é necessário. Se você está vendo aqui nos Estados Unidos, é comum em certas áreas ver urso no nosso backyard, no nosso quintal. Se esse urso é alguém da sua família e você precisar matá-lo, gente, talvez seja necessário, mas caçar por esporte, a consciência nos diz que é imoral. E não vamos mais além disso. Não cometais adultério. Adultério é uma palavra que, a princípio, nós pensamos só no relacionamento conjugal. Mas é também alteração de qualquer coisa. Você adulterou o peso da balança, você adulterou um documento, é adultério. Ou seja, segundo Moisés, não alterar as coisas. Não alterar ilegalmente em seu benefício, ou em benefício de quem quer que seja. Não alterar as coisas. Tudo tem a sua natureza e o seu propósito. Tudo que foi feito assim é para ser assim. Não roubeis. Óbvio, ninguém quer ser roubado. Nós trabalhamos, conquistamos as coisas, não queremos que outro que não trabalhou, não se esforçou por aquilo, venha nos tirar o que é nosso. Isso diz respeito também, gente, não só ao plano individual, mas ao plano da nação. Não roubeis a nação. Sonegando o imposto, não roubeis o bem público, não roubeis a calma de alguém, não mateis o sonho de alguém, a expectativa real. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, porque muitas vezes, gente, a condenação de uma pessoa pela lei da terra depende da palavra de alguém. Hoje em dia é muito comum vermos, acontece alguma coisa, logo tem 10 iPhones filmando, 10 telefones celular filmando e está ali, 10 testemunhas oculares e não tem discussão. Mas quando não há testemunha, quando o crime foi cometido às escondidas, a palavra de alguém pode condenar. Aqui nos Estados Unidos, até hoje, agora está aberta novamente a possibilidade de alguém processar por abuso sexual cometido sem data marcada, 40 anos atrás, 50 anos atrás, crianças de internato, crianças em escolas católicas, principalmente, que acontecia demais. Então, é a palavra, o testemunho pode condenar uma pessoa. Não desejeis a mulher do vosso próximo. Então, veja bem, o 9 e o 6, não cometais adultério e não desejais a mulher do vosso próximo. Tem correlação, sim, mas a do adultério é muito mais abrangente, como eu disse. Não desejeis a mulher do próximo, vai diretamente no assunto familiar. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno, qualquer coisa que lhe pertençam. É o mesmo que traduzir aos dias de hoje, não cobiceis a casa do seu indivíduo, nem seu telefone, nem sua caminhonete, nem o que quer que seja que ele tenha. Dos bens pessoais mesmo. Respeitar a propriedade alheia. Respeitar o fruto do trabalho do nosso próximo. Né? Então, está aqui, em breves, né, bem resumida, as leis de Moisés. Então, Moisés trouxe a lei civil e a lei de Deus.
Aí vem Jesus, 1500 anos mais tarde. E Jesus já foi esclarecendo de início. Porque o Messias anunciado, ele era esperado como alguém que viesse libertar os judeus. Que sempre é um povo que tem uma história longa de escravidão. Agora, eles eram escravos dos romanos. Jesus, desde o início, já deu várias demonstrações de que ele era o Messias, e ele deu um esclarecimento já imediato. Não penseis que eu tenho vindo destruir a lei ou os profetas. E aí nós vamos lembrar que os profetas, eles viviam analisando as leis, principalmente depois de Moisés. Eles viviam estudando as leis e analisando e interpretando ao seu tempo. E então, em muitas ocasiões, a interpretação das leis que os profetas davam se tornava lei civil, e todos tinham que viver de acordo com aquelas leis. Então, por isso que aqui, né, adaptado àquela ocasião, Jesus diz a lei e os profetas, porque os profetas tinham praticamente equivalência de lei. Não os vim destruir, não vim modificar nada que está estabelecido, mas cumpri-los, dar cumprimento, mostrar como é que se faz, endossar. Então Jesus está dizendo que a lei estava certa, as leis de Deus estavam certas, corretas. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. O iota, assim como o ponto, é uma expressão escrita bem pequena, né? O ponto está ali, ó. Olha lá, um ponto. Né? Agora, o céu e a terra não passarão. É aí que está a chave desse trechinho, dessa frase. Obrigado, Seri, minha heroína. O céu e a terra não passarão. O que é céu e terra? Nós podemos entender também como o nosso movimento de vai e vem. Terra, reencarnação. Céu, desencarnação. De novo, de volta à terra, reencarnação. O céu e a terra não passarão. Esse nosso período de encarna, desencarna, vai e vem, não passará até que ponto da lei seja cumprido. Ou seja, é mais uma maneira de dizer que todos nós vamos atingir a perfeição, porque nós fomos criados perfectíveis, segundo esclarece Kardec. Fomos criados perfectíveis, simples e ignorantes, mas com potencial para sermos perfeitos. Potencial e outra gente. As minhas primeiras palavras é lei, não é negociável. Nós não vamos negociar com Deus. Será que eu posso ser meio perfeito só para o resto da existência? Não. Todos nós temos, é obrigação, é lei e não tem escolha. Todos nós temos que atingir a perfeição. E esse futuro depende de nós, né? Cada um vai andar no seu passo, mas todos nós estamos indo na mesma direção. O céu e a terra não passarão. Enquanto não atingimos a perfeição, não pararemos de reencarnar. Mesmo que reencarnemos em outro planeta, em outro plano. Mas não vamos sair desse ciclo reencarnatório até atingir a perfeição. Então Jesus diz, não vim destruir a lei. Eu ressaltei 3 das frases mais importantes com relação à lei, do que diz Jesus, né? Isto é, a lei de Deus. A lei dos romanos
Jesus não estava preocupado com isso. Porque a lei dos romanos, a lei dos hebreus, a lei local, não era preocupação de Jesus. Porque isso ele cumpriria automaticamente. Né? Nós estamos aqui nos Estados Unidos, nós temos que cumprir a lei daqui automaticamente. Não é discutível. Mas a lei de Deus, né? Essa a gente tem que cumprir também. Isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então, Jesus agora traz uma nova luz sobre a antiga lei. Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí Jesus vem e o próximo como a si mesmo. Porque esse próximo não estava na lei dos judeus como o meu inimigo. O amigo era o próximo. O meu correligionário era o próximo. A minha família era o próximo. Meus amigos eram os próximos. Mas o inimigo não era o próximo. Os gentios não eram o próximo. Os samaritanos não eram o próximo do judeu. E aí Jesus vem e deixa aquela lição do bom samaritano, né? Só recordando, caído, assaltado, batido, apanhou dos ladrões, e estava lá ferido, semi-morto, até que passou um samaritano e o socorreu. O samaritano era conhecido como, era considerado como gente de baixa vida, de má vida, gente desprezível. Então Jesus vem aí alertar para que todos nós somos filhos do mesmo Criador. Então o nosso próximo é quem está mais próximo precisando de ajuda, independente de qualquer outra coisa. E o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Isso aí acabamos de falar. Agora vem Kardec. Então nós falávamos de 3 revelações. A primeira, Moisés trouxe a lei. Aí Jesus agora, 1 milênio e meio mais tarde, esclarece um pouco mais essa lei. Agora ele começa a iluminar essa lei antiga, que andava paralela com a lei rígida de Moisés. O próximo é quem está mais próximo. É qualquer um que estiver precisando da nossa ajuda. Jesus já vem com os ensinamentos iluminativos. Atira a primeira pedra aquele que não tiver qualquer pecado. Jesus agora já nos ajuda a nos enxergarmos como os outros, filhos de Deus, independente das circunstâncias atuais, né, da nossa coletividade, onde vivemos. Então, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Então, nós agora sabemos que nós somos espíritos e estamos reencarnados. Nós temos um corpo e agora nós não podemos mais falar. Quando eu morrer, meu corpo vai para o mundo espiritual. Né? Porque eu não vou morrer nunca. Quando o meu corpo morrer, eu vou para o plano espiritual, seria a maneira mais correta de dizer. Né? Porque a reencarnação que o Espiritismo, que Kardec nos esclarece com provas irrecusáveis, e aí a ciência mais antiga principalmente, vai dizer, mas prova irrecusável como? Se a ciência só aceita como prova aquilo que pode ser medido, pesado, verificado, mas a reencarnação é uma questão de outro plano, não é uma questão material. É uma lei natural que é provada de forma irrecusável através da observação. Não foi através da observação dos astros, não era o centro do universo, como Galileu vivia nessa época, e teve a ousadia de dizer que a Terra não era o centro do universo, e que por causa disso, por pouco não teria sido queimada em praça pública também pela Igreja Romana da época, pela heresia de dizer que a Terra não era o centro do universo, né? E ele ficou quietinho na dele,
negou as descobertas temporariamente, porque sabia que a verdade é verdade, a verdade é perene, a verdade é lei natural de Deus, jamais desapareceria. Mais tarde, outros iriam aceitar a verdade, porque os ditadores também desencarnam e saem da nossa vida, e aí a gente tem mais liberdade de se expressar. Então, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe, o Espírito Santo, a lei cristã, dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Aqui, ó, essas palavras são chave em termos claros e para toda a gente. O Espiritismo, gente, é uma ciência esclarecedora, não é uma religião exclusivista. Quem está com as raízes enterradas até 10 pés debaixo da terra em outra religião, pode pegar o livro dos Espíritos e estudar a ciência espírita, porque fala de leis naturais. O Espiritismo toda a doutrina, traz para nós leis naturais. E se hoje não quer, amanhã nós vamos entender e aceitar essas verdades. E o próprio Kardec nos exorta a não aceitar aquilo que não entendemos, discutir. Porque o próprio Espírito da verdade assim instruiu. E o espírita sabe que é melhor recusar 9 verdades do que aceitar uma mentira como lei. Porque as 9 verdades continuarão sendo verdades até o momento que nós entendermos a profundidade daquela verdade. E nós vamos aceitar. Agora, a mentira aceita hoje, a distorção doutrinária aceita hoje, vai refletir longe lá na frente, nas próximas gerações. Então, a gente não tem que deixar as nossas natural. O próprio Chico Xavier era católico fervoroso e até os últimos dias da encarnação dele, da última encarnação dele, ele mantinha, né, o crucifixo que ele considerava sagrado. Desde menino ele tinha aquilo, né, herança de família, no quarto dele, a imagem da Nossa Senhora e todo o mais profundo respeito pela doutrina católica. O Chico Xavier, o maior nome do espiritismo contemporâneo conhecido. Porque ele via o espiritismo como uma lei natural. Divaldo Franco, também, vamos dizer agora, entre nós, ainda hoje, né, o maior nome do espiritismo no Brasil e no mundo, também tem origem católica. Então, é uma transição natural. Muitos de nós que presentes aqui hoje, temos nossas origens católicas. Né? Então, o Kardec diz, não vem destruir a lei, etc. E tal, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente. Aí Jesus, novamente, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Aí eu ressalto esse outro Consolador. Se Jesus vai enviar um outro Consolador, aqui ele já está dizendo, eu não volto, eu não vou voltar a encarnar, eu sou a autoridade maior desse planeta, o meu trabalho é muito mais elevado do que vir pessoalmente aqui, novamente, me entregar à cruz, me entregar aos hipócritas. Isso eu fiz uma vez só, e está feito, e a lição ficou para a história, para toda a posteridade. Então eu vou mandar um outro Consolador, a fim de que fique eternamente entre vós. Então agora que Jesus já foi mais claro ainda, primeiro que não sou eu, segundo que vai ficar eternamente, ou seja, não é um ser, não é um outro
Cristo, um outro espírito que vai reencarnar na Terra, ou encarnar na Terra. Não é uma pessoa, porque vai ficar eternamente. O espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque o não vê, e absolutamente o espírito de verdade. Nós vamos abrir a obra de Kardec e vamos ver que o espírito que encabeçou a codificação, ele, para não se dar um nome, ele disse, pode me chamar de o espírito de verdade. Então, esse seria vamos dizer assim, o mentor de Kardec na codificação, para efeito de codificação. O espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê porque ele não vai se encarnar entre nós e absolutamente não o conhece. Não o conhece por quê? Não é dizer que ele seria um completo estranho para nós, mas que nós não conhecemos ainda o valor da obra que ele vem nos trazer. Mesmo nos dias de hoje, nós ainda descobrimos cada vez mais. Quanto mais estudamos, mais descobrimos o valor do Espírito de verdade. Muito menos nos 1850 e coisas, quando o Espírito da verdade começou a trabalhar com Kardec. Não. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis. Agora ele já fala para as pessoas que têm ouvidos de ouvir, olhos de ver e corações de amar. Quanto a vós. E esses acabaram sendo, mais adiante, os espíritas. Porque à medida que a gente vai entendendo a obra de Kardec, a gente vai se espiritizando cada vez mais, né? E deixando as nossas raízes de outras crenças. Quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. A gente entra para o Espiritismo, mas a transformação só se verifica quando o Espiritismo entra em nós. Então, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, sai daí. Né? Porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. São palavras de Jesus que João, o apóstolo, grafou em seu evangelho. Então, isso aqui não é palavra de Kardec também. Isso é João, no evangelho. Então, vamos ver o Espiritismo dessa forma. A doutrina espírita vos ensinará todas as coisas. A doutrina espírita toca em todos os pontos da ciência e da sociedade. Quem conhece pelo menos as 5 obras de Kardec vai ver que o Espiritismo toca em todos os assuntos, principalmente da ciência. E vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Evangelho segundo o Espiritismo. As palavras de Jesus mais iluminadas, com iluminação para os dias de hoje. Né? E Jesus deixa uma palavra final. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele não fala do amor paixão, do amor físico, atração física pela beleza. Ele fala do amor necessidade. Colocar a necessidade do meu próximo acima dos meus interesses pessoais. Esse é o amor verdadeiro. Foi isso que Jesus fez. Ele está dizendo, como eu vos amei. Não é como o seu vizinho te ama, como sua esposa, seu marido te ama, seu namorado. Como eu vos amei. Eu vos amei assim. Ó. Tá? Na cruz, depois de uma coroa de espinho, depois de uma espetada de lança no abdômen, nas costelas, assim ele nos amou. Ou seja, os interesses pessoais dele estavam atrás da mensagem, da sua missão maior, que é entregar a mensagem do amor. Então, esse é o verdadeiro amor que Jesus espera de nós. E se todos nós fizermos isso, o que acontece com o planeta Terra no dia seguinte? Todos nós amamos
o nosso próximo como amamos a nós mesmos. No dia seguinte, o planeta Terra será o paraíso. Vamos fazer isso, todo mundo? São apenas 7 bilhões e poucas pessoas para a gente convencer a mudar de pensamento, mudar de atitude. Isso vai se dar de um dia para a noite? Não, né? Isso vai se dar através dos séculos e dos milênios. Mas todos nós vamos chegar lá. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. João. Né? Em outras versões do Evangelho de João, a frase vem assim, que Jesus dizia, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Da mesma forma, Kardec fala de nós, dos espíritas. Os espíritas serão reconhecidos por muito se amarem e espíritas, a recomendação maior, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque quando amai-vos uns aos outros, nós estamos desenvolvendo a asa da moralidade. Mas nós precisamos das duas asas. A outra asa é a da intelectualidade. Né? Então, o amor e a inteligência devem crescer por igual para que a gente alce voos elevados com uma perfeição. E essa é a lei de Deus. Muito obrigado a vocês.